Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, estávamos nessa folhinha aqui, né? Falando um pouquinho sobre a definição de Bronsted-Lowry a respeito do que é um ácido e do que é uma base. Muito bem, aí eu prometi que ia voltar nessa folhinha. Estava acabando a bateria do celular. Então, só para finalizar a ideia de ácido e base, segundo Bronsted-Lowry, eu queria comentar rapidamente a respeito do termo conjugada, né? Então, por que ácido conjugado? Por que é base conjugada, né? Então, a palavra conjugada, vamos pensar lá no português, né? Então, quando você faz a conjugação dos verbos, né? O que acontece com a palavra quando você está conjugando o verbo? A palavra fica oscilando de forma, né? Então ela vai mudando a sua forma. É mais ou menos. Então o termo conjugado aqui tem a ver com a oscilação, né, da forma da estrutura, né? Então o ácido, né? Essa estrutura aqui tem um comportamento ácido. Por que é um comportamento ácido? Porque ela protona a base, né? E aí, nesse momento em que ela protona a base, a sua estrutura muda de forma, né? Então ela fica, a estrutura formada é uma estrutura desprotonada. Por outro lado, esse outro sentido também ocorre, né? E essa estrutura desprotonada recebe o próton de volta do ácido conjugado do outro lado, né? E oscila de novo, novamente, né? De forma. Então, a reação ocorre nesse sentido também, numa situação de equilíbrio, certo? Tudo bem? Então, o termo conjugada vem daí, tem a ver com a oscilação da estrutura, tá? Então, de um lado, eu tenho uma estrutura que é ácida, que protona a outra, eu tenho uma estrutura que é base, que é protonada, né? A estrutura que protona, quando perde o seu próton, ela se converte na base conjugada. Por outro lado, a estrutura protonada, ela se converte no ácido protonado. Por que esse é o ácido protonado? Porque desse lado da minha reação, essa estrutura se comporta feito ácido e essa se comporta feito base, né? Aqui, ó, essa substância ela é capaz de protonar essa estrutura, fazendo com que essa reação ocorra nesse sentido. Tá claro, gente? Muito bem, então estamos só relembrando. Vamos continuar aqui agora com as nossas teorias. Então tá aí, né, as definições do que é um ácido, uma base conjugada e um ácido conjugado, segundo Bronsted-Lowry. É curioso quando a gente vai para os exemplos, né, para a gente observar, né, é curioso e interessante que a água, ela ora se comportou como ácido, ora se comportou feito base. Ora ela protonou, ora ela foi desprotonada, né? Quer dizer, ela foi protonada, né? O mesmo ocorreu com ácido acético. Então, além disso, percebemos que a definição não necessita da presença de água. Olha só que legal, né? A definição de ácido e base, se você reparar bem no enunciado, né, na definição do que é um ácido, do que é uma base, o meio aquoso faz parte do processo, né? Ou melhor, faz parte da definição. Aqui não, né? Em todas as definições ali que você pega para ver, para reparar direitinho, então tá aqui, ó. Ácido é um doador de próton, base é um receptor de próton. A base conjugada é a molécula ou íon que se forma quando o ácido perde o seu próton. O ácido conjugado é a molécula ou íon que se forma quando a base recebe um próton. Acabou, né? A água não está em jogo. Portanto, gente, a definição de Bronsted-Lowry para ácido e base ela é muito menos restritiva do que a definição de Arrhenius. Tá bom? Muito bem. Então, tá lá, né? Na definição de Bronsted-Lowry, ácido é um doador de próton, portanto, toda substância ácida deve ter hidrogênio em sua fórmula, né? Esse é um problema, certo? Esse é um problema. Apesar dela ser muito menos restritiva,
do que a teoria de Arrhenius, ainda assim, né, como restrição, a gente tem a necessidade da presença do próton envolvido na reação química, tá? Muito bem. Vamos um pouquinho então para o item 3, né, que é a definição de Lewis, que já é de 1923 também. Combatendo o que denominava o culto do próton, Lewis propôs que o que é um ácido? É um receptor de par de elétrons. O que é uma base? É um doador de par de elétrons, né? Então, vamos voltar aqui, né? Ai, caramba. Na teoria de Lewis, o próton não é um único ácido. Muitas outras espécies também são ácidos. Veja. Então vamos lá. Não vamos pelo slide não. Vamos para a folhinha que é mais fácil. Vem com o tio. Vou pegar aqui uma folhinha. Opa. Então, item 3. Definição de Lewis. Segundo Lewis, o que é um ácido? Escreva aí, é um receptor de par de elétrons. O que é uma base? É um doador de par de elétrons. Ó, perceba que essa definição ela é muito mais ampla, né? Por quê? Porque par de elétrons está em jogo em tudo quanto é ligação química, né? O que está em jogo aqui não é mais o próton, né? O Lewis ele combate o que ele mesmo denominava o culto do próton, tá? Então, próton era central na definição de ácido e base para Bronsted-Lowry. Aqui para Lewis não. O que é central, o que passa a ser central para definir o que é um ácido e uma base é o par de elétrons. E não existe nada mais genérico do que par de elétrons, né? Então, essa teoria ela generaliza a ideia de ácido e base, né? E no final das contas acaba sendo praticamente a mesma coisa. Quando a gente vai pensar um ácido de acordo com Arrhenius, a estrutura que é ácida é a mesma que é quando a gente pensa em Bronsted-Lowry e que é a mesma quando a gente pensa em Lewis. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas além da definição de ácido e base, segundo Lewis, tem uma outra estruturinha aqui que é formada quando tem a reação de um ácido com uma base, que é o tal do complexo coordenado, que tem a ver um pouquinho com a tal da ligação coordenada. Então, o que é um complexo coordenado? É uma substância formada a partir do ácido e da base. Vamos lá. Então, complexo coordenado é a substância formada a partir do ácido e da base. Vamos dar um exemplo, então? Exemplo 1. Ó, babinha, HCl mais água, dando H3O mais Cl menos. Certo? Muito bem, olhando para essa reação, vamos classificar as substâncias como sendo ácido e base e complexo coordenado de acordo com a teoria de Lewis? Então vamos lá. Olha lá, vamos dar um zoom nessa estrutura. Ó, quando a gente dá um zoom para essa estrutura, você tem aqui um parzinho de elétrons
né, que liga o cloro e o hidrogênio, certo? Por outro lado, a água, ela é assim, né? Ó. Olha lá. Tem 2 parzinhos de elétrons não ligantes aqui. Muito bem. O que acontece quando eu jogo HCl em água? Ocorre a cisão heterolítica, tá? Então, ocorre a cisão heterolítica, formando essa estrutura aqui, que é o H+, que é uma estrutura eletrofílica, certo? Se ele não tem elétrons, ele vai ter tara por elétrons. E a gente forma essa estrutura aqui com o parzinho de elétrons não ligante, certo? Muito bem. O que acontece, gente? Ó, essa estrutura que é eletrofílica, quando chega perto dessa estrutura que tem par de elétrons não ligante, ele vem aqui e cola aqui, ó, formando a estrutura H3O+, certo? Formando essa estrutura aqui, ó. Muito bem. Então, quem que é o ácido nessa brincadeira toda aqui, ó? Ó, vamos lá para a definição. Ácido é um receptor de par de elétrons. Então, a estrutura ácida aqui é o H+. Por quê? Porque foi ele quem recebeu o par de elétrons da água. Então, ó, no fim das contas, o ácido acaba sendo a mesma estruturinha, mas veja bem, o ácido, segundo Bronsted-Lowry, é o HCl. Se a gente for olhar para Lewis, o ácido é o próton, tá? Mas é a mesma estrutura que é ácida, né? Só que aqui ela é, quando a gente pensa em Lewis, é só o H+, não é o HCl inteiro, tá? Então o H+ é o ácido. Então, esse camarada aqui é o ácido. A água, né? Ela é a minha doadora de par de elétrons. Ó, o que é uma base? É um doador de par de elétrons. Então, a minha água é a minha base, né? E o que é o meu complexo coordenado? É a substância formada a partir da junção do ácido com a base. Houve a junção do meu ácido com a minha base, formando essa estrutura aqui, ó, que é o H3O+. Então, o H3O+, é o meu complexo coordenado. Professor, e o Cl-? Cl- é espectador, de acordo com a teoria de Lewis. Ele despreza, né, a teoria de Lewis, ela despreza o cloreto aqui na minha reação. Ela não tem importância nenhuma, né? Gente, vocês perceberam que acaba dando na mesma, né? O HCl é um ácido segundo Arrhenius, é um ácido segundo Bronsted-Lowry, e o H+ acaba sendo um ácido segundo Lewis, tá? A diferença aqui é que Lewis ela é uma teoria muito mais abrangente do que a teoria de Bronsted-Lowry e do que a teoria de Arrhenius. Isso quer dizer que ela é melhor? Não, não quer dizer que ela é melhor. Vocês vão ver daqui a pouquinho que é muito importante que a teoria ou que a linguagem que a gente utiliza ela seja adequada ao fenômeno que a gente está trabalhando, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, equilíbrio químico, é muito mais conveniente, interessante usar a teoria de Bronsted-Lowry do que a de Lewis, apesar de Lewis ser uma teoria muito mais abrangente. Por outro lado, quando a gente vai estudar, por exemplo, reações orgânicas, é muito mais conveniente a abordagem de Lewis do que a de Bronsted-Lowry, né? Por outro lado, dependendo daquilo que eu for avaliar na química, é mais interessante utilizar Arrhenius, tá? Então, é tudo uma questão de adequação do modelo, de adequação à linguagem ao fenômeno a ser estudado, tá? Isso vai ficar mais claro devagarinho daqui para frente. Tudo bem? Ficou claro aqui
Vamos dar mais um exemplinho aqui para você entender. Olha lá. Ó. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Olha lá. HCl mais NH3, dando, numa situação de equilíbrio, NH4 mais Cl menos. Então vamos lá, como é que fica essa brincadeira aqui, ó? Ó, o tio vai dar o zoom para você entender, mas você precisa compreender isso aqui, ó, sem o zoom. Daqui a pouco a gente vai perceber o que está acontecendo. Então olha lá, ó. Vamos dar um zoom no HCl. Olha lá, o H está ligado quimicamente com o Cl, por meio de um parzinho de elétrons. E o NH3, ele tá assim, né? Olha lá, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Aí ele faz ligação química com o hidrogênio aqui. Faz uma ligação química com o hidrogênio aqui. E uma ligação química com outro hidrogênio aqui. Sobra um parzinho de elétrons não ligantes, certo? Quando eu boto esse camarada para reagir com esse, o que vai ocorrer? Ocorre a cisão heterolítica aqui, ó. Tá? A estrutura formada, que é o H+, vem e encontra esse par de elétrons não ligantes e cola aqui, formando a estrutura NH4+, certo? Muito bem. E acaba sobrando essa estrutura Cl-. Então, quem que é o NH4+? É a estrutura formada a partir do ácido e da base. Então, esse aqui é o meu complexo coordenado. Porque tem a ligação, né? Coordenada. Tudo bem? Quem que é o meu ácido aqui, gente? O meu ácido é o próton, né? É ele que recebe o par de elétrons, né? Ó, ácido segundo Lewis é confuso isso, né? É muito confuso. Então, ácido segundo Lewis é o receptor do par de elétrons. Ó, o próton está recebendo esse parzinho de elétrons da amônia, tá? Então, o ácido é o HCl. O NH3 é a minha base. Por que base? Porque ela é o meu doador de par de elétrons. É o NH3 que doa esse parzinho de elétrons aqui. Então perceba que o par de elétrons é o foco da definição do que é um ácido e do que é uma base. Mas percebe como é que é confuso, gente? Porque olha, segundo Bronsted-Lowry, o que é um ácido? O ácido é o doador de próton, né? Ó, e o que é uma base? Uma base é a receptora de prótons. Ó, mas perceba que o ácido, segundo Bronsted-Lowry, é o doador de prótons, mas segundo Lewis é um receptor de par de elétrons. Olha como é que é confuso, né? Tudo bem? Então, mas quando a gente dá o zoom aqui, ó, do jeitinho que o tio tá fazendo, acho que fica claro para entender, tá? Então, aqui no caso, o HCl é ácido segundo Bronsted-Lowry, porque ele doa o próton, né? E a base, NH3 é a base porque recebe o próton. Agora, segundo Lewis, o ácido HCl é um ácido porque ele recebe o par de elétrons da base, tá? Tá claro? O Cl- aqui não é nada, segundo Lewis. Para finalizar, meus amores, opa, tá vivo aqui. Aí. Para finalizar o exemplo 3, vamos dar um exemplinho 3 aqui, ó, pegar uma estrutura um pouquinho mais complicada, né? Então perceba que aqui, ó, no exemplo 1 tinha água em jogo. Ó, o exemplo 2 que o tio tá falando, ó, tá mostrando para vocês, ó, não tem água em jogo. Então perceba que é mais genérica a definição de ácido e base, né?
para você ter um ácido e ter uma base segundo Arrhenius, a água tem que estar na brincadeira. A água faz parte da definição, tá? Aqui não. Aqui eu não tenho água, eu tenho comportamento ácido e base, né? Ainda assim, ó, quando a gente olha essa reação, dá para classificar as substâncias como ácido e base segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque tem o próton em jogo. O próton é o foco na teoria de Bronsted-Lowry, né? Agora, vamos dar um exemplo, né? Um exemplo 3, onde não tem próton em jogo e eu tenho substâncias se comportando feito ácido e base. Então tá aqui, ó, Br2 mais FeBr3, não é? Reagindo, formando essa estrutura aqui, ó. O tio vai dar um zoom aqui. Formando Br2 FeBr3. Então vamos lá. Como é que fica aqui a brincadeira, né? Vamos lá. Não, vamos dar um outro exemplo, vai? Vamos dar um exemplo 4. Depois a gente volta nesse. Esse aqui eu vou deixar para os exercícios. Vamos dar um outro exemplo 3 aqui, vai. BF3 mais NH3. Dando num estado de equilíbrio BF NH HH. Muito bem. Então vamos classificar agora esses camaradas conforme a teoria de Lewis. Ó, então perceba que não tem água em jogo, então não dá para classificar essas estruturas como sendo ácido ou uma base de acordo com Arrhenius, né? Outra coisa que também não dá para perceber é o próton, né? Você não tem uma estrutura sendo protonada, você só tem uma ligação química entre um composto e outro. Aqui, ó, e a ligação tá aqui, né? Ó, o parzinho de elétrons. Essa estrutura colou nessa, né? Por meio de um parzinho de elétrons. Tudo bem? Então, que estrutura que é essa daqui que foi formada? É o meu complexo coordenado, né? Então, como é que essa estrutura foi formada? Simples. Olha lá, eu tenho um nitrogênio com um par de elétrons. Olha lá, ele está conectado a 3 hidrogênios, ele tem um par de elétrons não ligantes. E eu tenho, né, essa estrutura aqui, ó. E não vai dar para fazer o desenho direito, né? Porque, ó, eu tenho essa estrutura aqui, né? Então, uma molécula veio, né? Essa molécula se conectou quimicamente nessa por meio desse par de elétrons, né? Então, vamos classificar quem é o ácido, quem que é a base, né? A amônia é a base. Por que a base? Porque ela é a doadora do par de elétrons. E o BF3 é o meu ácido. Por que o meu ácido? Porque ele é o meu receptor do par de elétrons, né? Aqui, ó. O par de elétrons está vindo para cá, ó. Então, ela é a doadora de par de elétrons, essa estrutura é o ácido porque é o receptor do par de elétrons. E essa estrutura é o complexo coordenado. Tá claro, gente? Então, perceba que aqui não tem o próton saindo de um lado para o outro, né? Ó, eu tenho
Então, essa reação química aqui, ó, não daria para classificar nenhum desses compostos como sendo ácido ou base, conforme a teoria de Arrhenius, e nem conforme a teoria de Bronsted-Lowry. Só dá para classificar esses camaradas como sendo ácido ou base conforme o olhar de Lewis. Tá claro? Então, Lewis, a teoria de Lewis a respeito do que pode ser um ácido e do que pode ser uma base, ela é muito menos restritiva, muito mais abrangente. Ela pode classificar compostos que nada tem a ver com o conceito de ácido e base, que são clássicos, né? Conceitos clássicos de ácido e base. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Muito bem. Então, vamos, antes de fazer uma comparação entre teorias, de ficar viajando na maionese, vamos botar isso em prática. Vamos botar um pouquinho em prática aqui. Vamos ver aqui se a gente... Vamos lá para os slides, né? Então, na teoria de Lewis, o próton não é um único ácido. Muitas outras espécies também são ácidos, veja, né? Então, tá aqui, ó. Né? Nós já vimos essa reação aqui. Olha lá. Então, quando a gente pensa na reação do cloreto de alumínio com amônia, né? A amônia tem um parzinho de elétrons aqui que ataca o cloreto de alumínio se conectando quimicamente, né? Então, tenho aqui a base de Lewis, porque é a doadora do par de elétrons, e eu tenho o ácido de Lewis. Ó. Então, você perceba que não tem próton na estrutura, né? E esse aqui é o complexo coordenado. Aqui, ó. O BR, né? Então, BR... Ih, tá indo sem eu querer. Olha lá. Olha, então, quando você olha para esse exemplo aqui, ó, BR2 mais FE BR3, certo? Formando essa estrutura aqui, ó. Então, essa estrutura é o complexo coordenado. O BR, né, ele tem um monte de par de elétrons. O bromo, ele tem um monte de par de elétrons não ligantes, né? Então, esse par de elétrons ataca essa estrutura aqui. Então, essa daqui acaba sendo a base, e esse aqui é o ácido de Lewis. A base porque doa o par de elétrons. Esse aqui é o ácido de Lewis porque recebe o par de elétrons. Perceba que a teoria do octeto aqui vai para o espaço, né? Não tem como. Então, aqui, ó. Quando eu olho para essa reação aqui, ó, tem aqui, ó, par de elétrons não ligantes que ataca essa estrutura aqui. Tudo bem? Comparação entre teorias, entre as três teorias, né? Já vamos lá para o item 4, antes de irmos para os exercícios. Se bem que não, né? Tá dando 29 minutos. Vamos parar o vídeo por aqui, porque senão a gente não consegue desenvolver bem o raciocínio. Então, eu vou parando por aqui. Vamos voltar ao próximo vídeo no item 4, comparação entre as teorias. Beijo, beijo e até a próxima.